Caruaru, Pernambuco. No ar, mais um programa com qualidade digital. Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Berg Santos. Olá, muito boa tarde, 2h01, terça-feira, 26 de outubro de 2021. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia. Trabalhos técnicos de Givaldo Júnior, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, família Jornal. Estaremos juntos até às 3h da tarde, aqui no nosso programa que tem muita qualidade, programa que é referência no rádio caruaruense e o programa mais ouvido de entrevistas neste horário. Você sabe que aqui, o Além da Notícia, tem muita credibilidade. E olha, gente, hoje nós estaremos conversando com o analista social Alberi Silva. A gente vai falar sobre essa situação da fome no Brasil. É uma situação caótica, triste, é uma realidade que vem chamando a atenção e a gente vai tentar debater e entender um pouco sobre essa crise que estamos vivendo. Tá difícil, as pessoas se alimentando com lixo, né? Imagens que estão circulando nas redes sociais estão mostrando as pessoas comendo lixo, minha gente, sobra. Eu estive na semana passada na SEACA, na central de abastecimento aqui de Caruaru, e lá tinha gente pegando resto de frutas, né? Eu fui já no final da feira para fazer uma matéria mesmo para a Rádio Jornal, sexta-feira da semana passada. E algumas senhoras com sacolas pegando resto, né? O que sobrou, o que não serve mais, mas para aquelas pessoas servirá como alimento. Então tá assim, tá triste, tá complicada a situação. A gente vai conversar com Alberi Silva, que é analista social, é professor de História. Ele vai estar participando comigo aqui ao vivo do programa Além da Notícia. Ainda hoje também, nós estaremos com o link aberto direto de Brasília. Os senadores da CPI da Covid, eles estão reunidos para votar o relatório final da comissão. Antes da votação, cada senador tem direito à palavra, né? Podem discursar. Neste momento, quem está discursando na CPI da Covid é o Jorginho Melo. Está dando a palavra dele, mas já falaram o Renan Calheiros, o Randolfo Rodrigues, né, o Eduardo Girão, o Fernando Bezerra Coelho. E a gente vai colocar o link ao vivo, direto de Brasília, para ouvirmos justamente a votação deste relatório final da CPI da Covid. Certo? 2h04, o programa Além da Notícia tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. 2h04, agora é hora de opinião. Na Rádio Jornal, a opinião do analista político, professor Fernando Andrade. Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Enquanto comemoramos a redução da pandemia e do avanço do novo coronavírus, notadamente com o número de mortos diários cada vez menor, existe um outro vírus que se alastra de maneira implacável em uma parte desfavorecida da população. É o vírus da fome. Existem muitas pessoas no Brasil vivendo de fome estrutural. Este tipo de fome aumentou 5 vezes desde o início da pandemia, chegando a mais de 500 mil pessoas. Igualmente,
mais de 20 milhões de brasileiros estão vivendo em níveis extremos de insegurança alimentar. Alimentam-se mal ou passam fome mesmo. E é importante que se diga que isso não é um fenômeno apenas trazido pela pandemia, mas por diversos fatores, e entre eles, um certo descaso com as políticas públicas promotoras de direitos sociais, especialmente a assistência aos desamparados e o direito à alimentação. De fato, os programas de fomento e apoio à agricultura familiar, um valor defasado do Bolsa Família, que não atende às famílias brasileiras que necessitam desse dinheiro, a paralisação na educação pública de nossas crianças, nas escolas públicas, deixando as crianças sem a merenda diária durante a pandemia. Tudo isso contribuiu para essa situação de extrema fome em uma parte hipossuficiente, vulnerável da população brasileira. Nem precisamos falar do famoso mapa da fome, porque a fome já é vista em todos os semáforos da cidade, nas ruas, nas calçadas, pessoas que vivem em extrema pobreza. O que fazer para combater este mal que parece se alastrar de maneira tão devastadora como o próprio coronavírus? É preciso uma parceria entre a sociedade e o Estado, políticas públicas que possam promover e emancipar as pessoas, programas educacionais que visem orientar e formar pessoas para que sejam inseridas no mercado de trabalho, a sociedade civil organizada, juntamente com a associação de bairros, para tentar minimizar este gravíssimo problema na nossa sociedade. Apenas com união, diálogo e ação, iremos juntos combater este grande mal. Uma boa tarde a todos. Ok, 2h08. Muito obrigado, professor Fernando Andrade, trazendo uma análise nem tanto hoje política, mas uma análise social sobre tudo isso que a gente está vivendo atualmente, né? Tá complicada a situação e daqui a pouco a gente vai poder ampliar este assunto com o analista social Alberi Silva. Vai estar participando aqui comigo hoje no programa Além da Notícia para a gente explanar, trazer mais a detalhes e a visão do professor com relação a este assunto. 2h08. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Rádio Jornal, você em primeiro lugar. De segunda a sexta, logo após a hora da justa, o Papo Sem Pauta. O espaço para suas reclamações, agradecimento e questionamento. O Papo Sem Pauta. O Papo Sem Pauta. Oferecimento Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Mais evolução, mais modernidade e muito mais com a doutora Nayara Rayane Caldas, que é especialista em cirurgia de retina e catarata e chegou para completar a equipe IOC. É ainda mais confiança, qualidade no atendimento e mais comprometimento com você. E tudo isso com a mais moderna tecnologia e equipamentos de última geração para a retina. A chegada da doutora Nayara Rayane é mais um avanço para o IOC, Instituto de Olhos de Caruaru. Mais de 30 anos de evolução, cuidando da sua visão. Avio Tecidos e Aviamentos. Para você que busca inovação, tendências, cores, conforto, qualidade e muito mais. A Avio te espera. Lojas Avio, com tecidos, malhas e aviamentos no menor preço da região. E claro, condições especiais no atacado. Acesse WhatsApp 81999273277. Site www.lojaavio.com.br. Consultório de segunda a sexta,
das 3 às 4 da tarde. Oferecimento, aparelhos auditivos com qualidade e preço justo é na Ouvir Bem. Futebol a notícia, da informação à música. Com o aplicativo Rádio Jornal, nossa programação tá na sua mão. Para ter acesso é muito fácil. Procure o app Rádio Jornal na loja de aplicativos do seu celular. Baixe, faça o seu cadastro e pronto. Agora você ouve a programação ao vivo quando e onde quiser. Interage com os apresentadores, curte os podcasts e muito mais. Baixe agora no seu Android ou iOS. Aplicativo Rádio Jornal. Nossa programação na sua mão. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Rádio Jornal. Em Caruaru, lugar de criança é na creche. Por isso, a Prefeitura está nas ruas, indo aos bairros para fazer as matrículas. Esse momento para a gente é muito importante, eu diria até que é um momento histórico, né? Sempre a luta foi em busca de vagas em creche e agora nós estamos levando essa vaga das creches para a casa das crianças. Eu sei que elas vão estar seguras lá para mim poder ir atrás de um emprego para mim. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Domingo no Caruaru da Sorte é só dinheiro. Tem 160 mil reais em prêmio. Primeiro prêmio 10 mil. Segundo prêmio 10 mil. Terceiro prêmio mais 10 mil reais. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio 100 mil reais de uma só vez. É tempo de mudança. Mude sua vida pra melhor. É isso mesmo. São 160 mil reais em prêmios. Não fique de fora. Compre o Caruaru da Sorte. Ajude o ICIA. Caruaru da Sorte. Quando o futebol pernambucano entra em campo, a Rádio Jornal informa tudo pra você, com a credibilidade do Screte de Ouro. Vamos torcer e nos emocionar juntos. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Informação, debate, vibração. Na Rádio Jornal, a cobertura mais completa. Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Aniversário 20 anos, Casa Nova Construção. Lojas abertas de domingo a domingo para você aproveitar as ofertas especiais e conferir todas as novidades. Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, fone 81 30 95 8997, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Santos. Beleza, 2h14 de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Deixa eu lembrar que a galera pode participar com a gente, fazer perguntas, interagir aqui conosco através das redes sociais. O WhatsApp é o 996017448. Também pelo painel interativo www.radiojornalcaruaru.com.br, pelo aplicativo da Rádio Jornal e também no Facebook da Rádio Jornal. Você pode assistir e acompanhar aqui a nossa entrevista. A gente vai conversar com o analista social Alberi Silva e vamos a falar sobre essa situação da fome que estava avançando no Brasil e mais de 19 milhões de brasileiros estão com fome, minha gente. São dados atuais e eu vou ler aqui de onde saiu esse dado, vou dar aqui o crédito, tudo certinho. Alberes, obrigado mais uma vez pela gentileza da sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado, Berg. Aos ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer novamente estar aqui, tendo a oportunidade de estar conversando com você, com seus ouvintes. E quem agradece sou eu, pelo convite, pela confiança, para que a gente faça um bate-papo tranquilo e esclarecedor, que eu acho que é o que é mais importante, Berg, nesse momento. Tranquilo. Eu sempre trago o Alberes aqui, o professor Alberes, para a gente falar sobre desigualdade social, falar sobre política. Mas eu acho que eu nunca chamei o professor Alberes aqui para comentar uma situação tão caótica
como estamos vivendo agora, porque tá difícil. Eu estava comentando aqui na abertura do programa, Alberice, que eu estive na sexta-feira na SEACA, na Central de Abastecimento de Caruaru, fazer uma matéria para a rádio já no final da feira, e as pessoas, né, senhoras que estavam com sacolas pegando o resto do que sobrou, o resto, o tomate, o chuchu, aquilo que não serve mais para o comerciante vender, aquelas pessoas estavam pegando para se alimentar em casa. E aquilo me chamou a atenção, e crianças também que ficam pedindo em sinais, enfim, é uma situação que eu acho que aí você vai poder nos ajudar. Isso já foi vivido no Brasil, uma crise tão intensa como essa de agora, Alberes? Olha, Berg, só uma observação primeiro, né? Que isso vem sendo uma constante. Eu digo não só no bairro onde eu moro, mas acredito onde você mora e dos ouvintes também. Você falou da SEACA. A SEACA é propício para isso, para alimento. Mas o fato de você ver pessoas disputando aquele alimento que não pode ser comercializado, isso já lhe choca, isso dói. Ô Berg, e agora, quando a gente vê os dias que os carros dos lixos passam nos nossos bairros, onde a gente vai colocar lá o lixo manhãzinha, 6 horas da manhã, já tem gente disputando o lixo. Aquilo que a gente disse, ó, isso não presta para mim, nem para minha família. Isso aqui eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora, Berg, e eu vejo lá pessoas já disputando, abrindo o lixo em busca daquilo que eu recusei. Se não é bom para mim, Berg, não é bom para ninguém, não. Verdade. Então, isso acontece no meu bairro, isso acontece no seu bairro, isso acontece na realidade de milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora. Não tenha dúvida. Quando você diz, se nós vivemos um momento tão intenso quanto esse, eu acho que a pergunta ela se torna inteligente porque você coloca a ideia de intensidade. Porque, historicamente, o Brasil sempre foi um país que o problema da fome, da miséria e da desigualdade social sempre nos acompanhou. Mas se a gente pegar, Berg, todo o século XXI, estamos no século XXI, nós não vivemos nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Crescimento de desigualdade social, que está diretamente ligado ao aumento do custo de vida, as necessidades básicas, os alimentos básicos, com preços estratosféricos, índices da inflação que remontam, Berg, ainda à década de 90, quando nós tínhamos a inflação lá em cima. A inflação, ela atinge diretamente o nosso bolso. Se tem uma coisa que atinge diretamente o nosso bolso, a nossa realidade é a inflação. E se a gente pegar, principalmente, segundo dados, né, porque uma coisa, Berg, são as opiniões que são múltiplas do povão. Outra coisa é quando você pega órgãos especialistas. Outra coisa é quando você pega entidades que fazem essas pesquisas, que trazem esses dados aqui para que a gente interprete, que dá uma validade e uma veracidade muito grande. Então, esses dados mostram, Berg, que de 2015 para cá, nós tivemos um crescimento gigantesco da desigualdade social. Claro, desigualdade social automaticamente incide na concentração de renda. Veja, hoje nós estamos vivendo com que uma parcela da população brasileira, Berg, está desempregada, outra que nem sequer tem mais a disposição de procurar um emprego, mesmo diante desses números que o governo federal nesses últimos meses vem apresentando números de crescimento de empregos com carteira assinada. Só que tem um detalhe aí, Berg, só que tem um detalhe muito grande, vejam. Nós tivemos ali em 2017 a intenção de reforma trabalhista e flexibilização da CLT. De 2017 até hoje, 2021, tudo isso foi consolidado. Então, existia uma situação em que criou-se um discurso que se a CLT fosse flexibilizada, você diminuindo direitos do trabalhador CLT, isso geraria automaticamente emprego. Se as leis trabalhistas fossem flexibilizadas, se mudanças fossem feitas na relação patrão-empregado, empregos automaticamente iriam surgir. E na prática não é isso que nós estamos vendo. A fome cada dia mais aumentando. E a gente fala isso, Berg, com uma tristeza muito grande. Primeiramente porque você, acho que boa parte dos seus ouvintes, nós não passamos por isso.
Por nós não passarmos por isso, então gera um distanciamento. Por mais que a gente fale da questão da fome, da pobreza e da miséria, não é uma coisa que não nos atinge. E o que é mais importante diante de tudo isso? E isso está diretamente ligado à política de governo. A fome, a miséria, a pobreza não é uma coisa abstrata que ela aparece, que ela surge do nada, em momentos históricos, como se fosse uma coisa natural. Não, esse período aqui é o período de abundância, como você tem na natureza, né? Ora você tem um período em que tem muito caju, ora não tem. A fome, miséria, pobreza, desemprego, não é assim, não é uma coisa natural, ela é uma coisa estrutural. Definições e decisões políticas, elas atingem diretamente a nossa vida. Então, se a gente pega do início do século XXI, dos anos 2000 até 2015, segundo esses dados aí apresentados, nós tivemos uma diminuição da desigualdade social, uma leve queda na concentração de renda e um aumento na qualidade de vida. 2015 para cá, esses dados eles estão em uma queda brusca, gigantesca. E nós estamos começando a ver com mais intensidade, que eu acho que essa é a palavra, nas ruas. Você para em um sinal, não é em qualquer sinal do centro aqui da cidade, não, na periferia. Você tem lá o pessoal fazendo malabarismo, você tem mulheres com crianças, você tem os flanelinhas. Ora, mas isso sempre existiu, não com essa intensidade. Não com essa intensidade. Por quê? Se você não tem políticas públicas voltadas para o acolhimento da população mais carente, vai gerar isso que está acontecendo agora. Repito, isso não é algo natural, isso é algo estrutural, isso é algo conjuntural que definições e decisões políticas afetam e implicam diretamente no que nós estamos passando agora. Pois não. Eu vou ler aqui a matéria que foi colocada inclusive pela grande mídia sobre este assunto. A manchete: fome avança e atinge 19 milhões de brasileiros. A fome no Brasil avança e atinge em 2 anos a mais 9 milhões de pessoas. O levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, indica que, no total, 19 milhões e 100 mil cidadãos se enquadram neste perfil, ou seja, 9% da população brasileira. O estudo foi realizado em dezembro do ano passado em 2.180 domicílios das 5 regiões do Brasil, tanto em áreas urbanas como rurais. A entidade também conclui que, com a pandemia da Covid-19, cerca de 116 milhões de pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave. A Rede Pensan explica que a insegurança alimentar acontece quando o indivíduo não tem acesso pleno a alimentos. Os dados da pesquisa indicam que o número corresponde a mais da metade da população brasileira, estimada em 213 milhões de pessoas. Além disso, o montante equivale a mais 2 vezes a quantidade de habitantes da Argentina, 45 milhões, segundo o Banco Mundial. Pois é, a pesquisa foi feita em dezembro. Se em dezembro a gente estava nessa situação, quanto mais agora, atualmente, né? Quanto mais neste momento que a gente está numa crise ainda na saúde pública, se recuperando, mas alguns países já estão preocupados com a variante Delta. Wuhan, lá na China, Rússia, o Reino Unido já tem uma preocupação porque os casos de Covid já voltaram a subir nessas localidades. Se isso em dezembro estava assim, imagina agora, né, Alberes? Justamente. A pandemia, ela não criou esse caos. A pandemia, ela só aprofundou o problema que já existia. Só para ter uma ideia, veja, nós tivemos a transição do governo, né? A transição do governo de Michel Temer para Bolsonaro. Então, o primeiro ano do mandato de Bolsonaro, no início do ano, ali, em janeiro de 2019, o FMI fez uma estimativa de crescimento econômico para o Brasil. O FMI assegurou da seguinte maneira: mantendo as coisas do jeito que estão, segurando o modelo econômico que veio de Michel Temer, então o Brasil cresce 2,5%, sem muito esforço. Ao final de 2019, Berg, olha que a política de Paulo Guedes,
política de Bolsonaro não difere muita coisa do Michel Temer, não. O FMI deu uma estimativa de 2,5%. Ao final de 2019, crescemos 1,4%. Significa dizer que o governo derrubou em mais de 50% a projeção econômica de crescimento do Brasil. Em 2020 foi o ano da pandemia, então o Brasil teve uma queda aí de quase 5%. A estimativa para esse ano, a depender de como vem a ser esse último trimestre, é que o Brasil cresça 5, 5,5%. Berg, se o Brasil cresce 5, 5,5% agora em 21, ele não cobre as percas de 19 e nem de 2020. Então, o que é que isso tem a ver com o povão, com desemprego, com qualidade de vida, com aumento de salário? Olha, quando um país cresce, vem crescendo economicamente, isso é refletido nos investimentos. E os investimentos, eles geram emprego, eles geram melhoria de salário. Berg, nós temos um teto de gasto por 20 anos, sem poder aumentar. Veja a necessidade agora do malabarismo que o Paulo Guedes fez para criar uma desculpa para o mercado, dizendo que teria que furar o teto de gasto porque teria que dar um auxílio maior à população carente. Então, veja, as questões fiscais, elas não podem nunca estar na frente das questões sociais, não, Berg. Por mais liberal que seja um político, por mais liberal que seja um economista, na hora da necessidade, a questão social tem que estar sempre na frente. Olha aí o que o Paulo Guedes fez. Evidentemente, nós sabemos que isso foi uma posição visando as eleições de 2022. Mas isso é outra coisa. Essa ajuda ela vai beneficiar a uma parte da população que não vai ser nem 1/3 da população que vinha recebendo o auxílio. Então veja uma outra desproporção. Você aumenta uma fatia de dinheiro para a população mais carente, mas você diminui em 2/3 aqueles que eram beneficiados. Que incoerência, que contradição, que cálculos são esses? São os cálculos da economia. E a economia não visa seres humanos, a economia ela visa números. Como se não tivesse esse impacto, como se esses números não fossem reflexos de uma população carente, de uma população que tem fome, Berg. Esses números são alarmantes, Berg. Você ter aproximadamente quase 50% da população que tem algum tipo de problema, sabendo que não vai fazer as 3 refeições hoje, isso está, repito e insisto, diretamente ligado às escolhas políticas de governos. Tivemos essa transição, Michel Temer, governo Bolsonaro, aonde que as ideias liberais, neoliberais, privatização, enxugamento de máquina de órgão público, congelamento de salários, isso está se refletindo agora, Berg. Está se refletindo muito. E na hora de uma necessidade, mais uma vez, o que aconteceu? Esse mesmo governo que se ajoelhou diante do dito mercado, agora teve que burlar o teto de gastos para dar um valor maior à população do Bolsa Família, que aí é uma outra coisa, Berg, muito complicada. Por quê? O Bolsa Família, para que uma família receba, né, esteja destinada a receber o Bolsa Família, tem que existir certas credenciais. Não é apenas receber aquele cartão e sacar, não. A criança tem que estar na escola, o cartão de vacinação tem que estar preenchido, ou seja, tem uma série de contrapartidas que agora, com o Auxílio Brasil, essas contrapartidas, elas não foram enxergues. Então, a partir do momento que você apenas entrega um determinado valor para uma família, sem a contrapartida, significa dizer que amanhã, depois, essa família ainda vai estar mais necessitada do que no mês anterior que recebeu os R$400. A contrapartida ela é importante para quê? Para dizer que esses programas sociais, eles têm um prazo de validade. Porém, para que esses programas tenham um prazo de validade, tem que ter políticas públicas para inserir essa população carente no mercado de trabalho, dando melhor educação, construindo mais escolas, investindo em universidades. E o que aconteceu há 15 dias atrás? O governo federal cortou mais de 90% das verbas da ciência.
de ciência e tecnologia. E isso implica diretamente em muitos bolsistas que estão nas universidades federais, que se está nas universidades federais, às vezes não pode pagar uma privada, se esforçou, fez lá, está lá no primeiro lugar no seu mestrado para ganhar uma bolsa, que não é muita coisa, uma bolsa de R$1.200, R$1.400 para você pesquisar, Berg. Isso aí não é quase nada por mês. E o governo cortou quase 90%. Então significa dizer que além do massacre social, a gente tem um massacre agora na educação, porque isso inibe o surgimento de novos cientistas aqui no Brasil. E vamos ficar refém de quê? Vamos ficar refém de uma tecnologia e de uma mentalidade que vem de lá para cá. Tudo isso por quê? Porque as escolhas políticas, elas privilegiam um setor. E nesse momento, o pobre, o trabalhador assalariado, ele não está sendo priorizado. Ok, 2h31. Eu vou ao intervalo, Alberes, e aí tem uma participação aqui do ouvinte que eu achei muito interessante para que você possa trazer também uma análise para a gente. O Severino, lá de Cachoeirinha, ele está dizendo: o Berg, boa tarde. O problema dessa situação toda foi o fique em casa. E aí a gente está sentindo agora na pele toda essa situação. Daqui a pouco o Alberes vai comentar sobre essa questão do fique em casa, né? As pessoas aqui foram obrigadas, de certa forma, a ficar em casa por conta da pandemia. E o governo federal não queria que as pessoas ficassem em casa, mas os governos estaduais e municipais colocaram as pessoas em casa, fecharam o comércio e toda essa situação. Então, o Severino está dizendo, o problema de tudo isso foi o fique em casa. O Alberes já vai comentar já já. 2h32. Rádio Jornal. Quando o futebol pernambucano entra em campo, a Rádio Jornal informa tudo pra você, com a credibilidade do Scratch de Ouro. Vamos torcer e nos emocionar juntos. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Informação, debate, vibração. Na Rádio Jornal, a cobertura mais completa. Oferecimento: Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Aniversário 20 anos, Casa Nova Construção. Lojas abertas de domingo a domingo para você aproveitar as ofertas especiais e conferir todas as novidades. Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, fone 81 30 95 8997, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Serviço Chevrolet, mais segurança para o seu caminho, mais economia para o seu bolso. Ser médico é um chamado e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. A Copergás está ampliando sua rede de gás natural em Caruaru. Por isso, nas próximas semanas, algumas ruas passarão por obras que vão gerar mais desenvolvimento e economia para a cidade. Estaremos trabalhando nos bairros do Alto do Moura, Indianápolis e Centro, trazendo um combustível mais barato e seguro para a população. As obras podem causar transtornos momentâneos, mas os seus resultados trarão benefícios permanentes. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre. As tardes da Rádio Jornal tem muito mais informação a partir das 3 da tarde com o consultório do Rádio Livre. Sempre especialistas na área médica trazendo informações importantes e debatendo temas interessantes para você cuidar da sua saúde e prevenir as doenças. Te aguardo de 3 às 4 da tarde no consultório do Rádio Livre da Rádio Jornal. O consultório do Rádio Livre.
Oferecimento: aparelhos auditivos com qualidade e preço justo é na Ouvir Bem. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Santos. Ok, 2h35, de volta com o programa Além da Notícia, hoje conversando com o analista social, o professor Alberes Silva. Tem muitas participações por aqui. O Júnior está dizendo aqui o seguinte: boa tarde, Berg. Meu amigo, em relação ao que você falou da central de abastecimento, a SEACA, sei que é muito triste a situação, mas esse pessoal fica ali pegando os restos, não é de hoje. Já faz há muito tempo, eu estou lá toda semana e vejo isso. Estive em um aniversário sábado em um restaurante aqui de Caruaru, um rodízio. Meu amigo, o povo não tem noção, desperdício, muita comida. O restaurante não tem culpa, mas o povo não está nem aí. Tá dizendo aqui o Júnior do Pastel. Tem aqui também o Edivaldo, né? O Edivaldo tá acompanhando a gente. Edivaldo Vigilante está sempre acompanhando aqui a Rádio Jornal, participando aqui comigo também. O Renato Simeão, na Vila do Juá, também está acompanhando a Rádio Jornal. O Severino fazia a pergunta, mas antes do professor responder, deixa eu mandar um abraço também aqui para o professor Daniel Silva. Também está acompanhando aqui a nossa entrevista. Diz que é seu primo também, né Alberes? Daniel Silva, meu primo de primeiro grau, professor Audiência Daniel. Qualificadíssima com o professor na escuta aqui. Correto. E acompanhando a nossa entrevista. E vou até marcar uma agenda também com o professor Daniel. Eu sempre gosto de conversar com ele com relação a datas, né, importantes do Brasil, de Caruaru, e o professor sempre é muito disponível também, assim como o professor Alberes. E aí o Severino deixava a pergunta, aliás, a opinião dele, e aí eu vou pedir para que você possa fazer uma análise, professor. O Severino disse: Berg, boa tarde, o problema foi do fique em casa. Esse foi o problema, e agora que estamos vivendo essa situação caótica, essa situação delicada. O fique em casa foi o problema na sua avaliação, Alberes? O fique em casa foi uma retórica criada por parte da base econômica do governo federal para justificar a incompetência deles dentro de um programa de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Então, a partir do momento em que há fracassos sucessivos em propostas de entendimento, de desenvolvimento econômico e social, tem que existir um bode expiatório. Então, a ideia do Fique em Casa é um bode expiatório que é colocado justamente para retirar do governo federal o fracasso. Veja, eu digo isso porque a ideia do Fique em Casa, ela não está diretamente ligada com um declínio da economia. A ideia do Fique em Casa, primeiramente, foi para que existisse um isolamento firme, sério, comprometido, para que a gente diminuísse a circulação do vírus, para que de uma forma mais rápida a gente pudesse retornar a uma atividade econômica até pelo normal. fato de não conhecermos a doença. Justamente. De um lado você tinha os órgãos sérios de saúde incentivando o momento de distanciamento por um determinado período. Do outro lado você tinha o governo federal puxando a corda, fazendo críticas a esse tipo de sugestão e dizendo ao povo: vá para as ruas, mantenha a vida normal. A melhor forma de você combater o vírus é você tendo vírus. Olha, você dizer isso para as mais de 605 mil famílias que perderam entes queridos, isso é muito duro, Berg, isso é muito duro. Então, se nós tivéssemos no início feito um isolamento social sério, se o governo federal tivesse protagonizado, tivesse liderado esse combate à pandemia e não entregasse isso para a Câmara Federal, olha, o auxílio proposto pelo presidente Bolsonaro era R$200. Ele disse: ó, o auxílio é R$200, vamos dar para o povo aí, e é isso que o governo pode chegar, pronto, acabou. Provocado pela Câmara Federal, a Câmara disse: não, tem que ser 500. O governo federal botou
mais 100, fechou em 600, podendo chegar até 1.200. Tudo isso para dar um resguardo na tentativa de se estabelecer um isolamento sério, firme, para que a gente voltasse mais rápido. Não aconteceu o isolamento firme e forte, então a ideia em se afirmar que o fique em casa foi o boicote e não foi, porque de certa forma a economia ela continuou a girar de forma online. Então, você vai ter também muitas empresas gigantescas, como é o caso da Havan, nunca ganhou tanto dinheiro quanto nesse período da pandemia. Teve até que burlar a lei colocando feijão e arroz para vender numa loja de eletrodoméstico para que eles pudessem continuar. E venderam muito online, Berg, venderam muito online. Então, a partir do momento em que não houve o respeito pelo distanciamento, a partir do momento em que se criou-se uma outra política de combate e de embate às leis sanitárias, o isolamento, o fique em casa, teve sempre que ser prorrogado. Então, tínhamos um período de 30 dias, 45 dias, para tentar isolar o vírus. Mas não existia esse isolamento por completo, porque de um lado tinham os órgãos de saúde dando uma orientação, do outro tinha o governo federal desmantelando tudo. Então, esse distanciamento cada vez mais ficou menor, tendo uma necessidade de estar sendo prorrogado. E quando nós estamos numa situação que nós estamos agora, evidentemente que a pandemia ela tem uma inclinação para isso, mas a pandemia ela só aprofundou aquilo que já tinha começado desde 2019. Então, no meu ponto de vista, diante das coisas que eu analiso, dizer que o fique em casa foi o culpado, isso é simplesmente uma retórica, um bode expiatório para você inibir a incompetência do governo federal em políticas públicas. O Tota, do Toyota, ele fez um resumo aqui que eu acho que é bem parecido com o que você está dizendo, Alberes. Ele disse aqui o seguinte: Berg, muitos dos que ficaram em casa agora estão saindo. Muitos dos que não ficaram em casa e saíram, agora ficaram, mas no cemitério, e não podem sair mais. O Tota fez aqui um resumo mais ou menos nessa linha de pensamento, né, Alberes? Justamente, porque existia um objetivo, se entender o vírus. E a primeira coisa era distanciamento, se distanciar desse vírus. E o distanciamento estava diretamente ligado ao quê? Para tudo. Agora, esse para tudo não era por 6 meses, não era por um ano. Era um para tudo dentro da ideia de diminuir a circulação e a partir daí você criar outras possibilidades para que a economia começasse a girar, as escolas continuassem com os alunos em escola. Mas não existiu isso, Berg. O que existiu foi uma briga do início ao fim. E essa briga do início ao fim, com as declarações oficiais do Bolsonaro, com as declarações de órgãos de saúde desmentindo, com a CPI, que há quase já 4, 5, 6 meses, mostrou e revelou a questão das vacinas que deveriam ter chegado desde o início do ano. Tudo isso contribuiria, Berg, para que a gente retomasse de uma forma mais rápida. Mas a partir do momento que o interesse de ter vacina era menor pelo interesse de você ganhar dinheiro em cima de propina e de uma comissão de vacina, de você fazer negociações com vacinas e com atravessadores que ninguém nunca tinha ouvido falar e você recusar propostas de órgãos sérios, isso fez com que cada vez mais a gente tivesse que ficar em casa, a gente tivesse que manter o isolamento, não para você ter consequências como agora, mas o isolamento foi para salvar vidas. O isolamento mostrou que, depois do isolamento, o que resolveria era a vacina. A partir do momento em que o Brasil começou efetivamente a vacinar, veja como é que a gente está hoje, os números caindo, a economia tentando se organizar, com o povo voltando, as escolas tendo alunos, tudo isso graças à vacina. Berg, agora eu convido a seus ouvintes a fazer a seguinte reflexão: se essa situação que nós estamos vivendo hoje, de vacinação, fosse desde janeiro, como foram as propostas, se o governo tivesse tido esse empenho desde janeiro,
a situação que a gente estaria hoje seria um pouco melhor. Nós não estaríamos num paraíso, mas seria um pouco melhor. Então, a partir do momento em que falta uma liderança, que falta objetivos visando o bem comum da população, a gente cai em armadilhas como essa e acredita que uma frase pronta, dita pelo presidente, resume toda a crise econômica que nós estamos vivendo. E outra participação aqui, o Arquimedes, ele mandou uma mensagem aqui para mim, Arquimedes Fabrício, está dizendo boa tarde, Berg, parabéns pelo programa. E hoje, especial, com análises do professor e amigo Alberes, o Arquimedes, é professor também, né? Professor Arquimedes, ex-radialista também, né? Um companheiro, um amigão aí de análises políticas também, Berg. Pois não, o que é que a gente pode pensar para futuro numa análise de projeções mesmo, Alberes? A gente sabe que, eu estava citando agora há pouco, né, a China retrocedendo em algumas situações, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos também retrocedendo em algumas posições, e o Brasil está nessa questão de, a vacina avançou, os casos diminuiu, então está tudo liberado, viu? Está tudo certo, vamos embora. Uma terceira onda, que Deus nos livre, tá? Que Deus nos livre. Mas a gente não aguenta não, viu, Alberes? Uma terceira onda aqui é para o fim do Brasil mesmo. Viu? Justamente, Berg. Uma terceira onda, não resistimos. Porém, esse não resistimos tem nome, tem sobrenome, tem endereço. É o pobre, é o assalariado, é o desempregado. Esse não resiste não, Berg, de forma nenhuma. Ora, mas os grandes empresários, eles também vão quebrar, eles vão sofrer. Eles vão quebrar, eles podem quebrar, eles podem sofrer, mas eles vão demitir, eles vão fazer acordo. E o que eles têm de dinheiro acumulado hoje, eles podem viver 200 anos com essa pandemia isolada, que não vai faltar nada para eles. Então, uma terceira onda, ou até uma quarta onda, como se fala, ela será devastadora para o povão, para o mais necessitado. Berg, nós estamos em uma tentativa de retornar a uma certa normalidade. E nós estamos vendo o caos econômico, o caos social que o Brasil está vivendo. Uma terceira, uma quarta onda é inimaginável. Não tem como você potencializar. Porque o que nós já estamos vivendo hoje já é o fundo do poço. Porque a partir do momento em que a gente pensa da seguinte maneira, Berg, mas uma terceira onda será um caos. Significa dizer que nós estamos em uma situação relativamente boa. Não estamos. Nós não estamos em uma situação social boa, nós estamos em um caos social gigantesco. Só sabe quem passa. Uma terceira onda é para devastar, é para jogar a última pá de terra na cova e enterrar e sanar com qualquer perspectiva. Mas, Berg, tudo isso passa por decisões políticas. Hoje nós temos um embate grande, né? Essa falsa polarização de um lado Bolsonaro, de um lado Lula, de um outro lado uma terceira via, que essa terceira via, politicamente, para mim, ela não existe. A terceira via é Paulo Guedes, pronto, acabou. Porque qualquer um que se coloca hoje como terceira via, ele está seguindo as diretrizes da política econômica do Paulo Guedes. Haja visto o que o João Dória disse ontem, que uma vez presidente ele privatiza o Banco Central, ele privatiza a Petrobras. Isso é a ideia de quem, Berg? Isso é a ideia do Paulo Guedes. A terceira via hoje é Paulo Guedes. Não existe uma terceira via que vá suprimir Bolsonaro ou o PT, Lula. A terceira via ela já existe. Uma coisa também ela é fato. Os problemas e os impactos que nós estamos vivendo hoje dessa pandemia em questões sociais e econômicas, elas vão perdurar no mínimo por baixo, viu, Berg, uns 10 anos. Então não vai ser o próximo presidente que vai resolver. Ele pode começar a minimizar os danos. Para isso, aí é fato, o modelo de política econômica ele tem que mudar. As prioridades econômicas e sociais têm que mudar. Porque se for para daqui a um ano permanecer com o que nós temos, a tendência, Berg, é a gente estar como nós estamos hoje, para pior. Por quê? Nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Esse ano, diante das projeções, como eu falei aqui no início, se a economia crescer, como tem aí projeções aí 5,5%, ela nem recupera o que já foi perdido nos últimos 2 anos. Significa dizer que nós vamos começar do zero mais uma vez.
em 2022. Isso depois de 3 anos de um governo que prometeu gás de cozinha a R$35, que prometeu aumento real do salário mínimo, que prometeu gasolina que não passaria de R$2,50. E nós estamos falando, não de luxo, nós estamos falando de elementos que faz parte do cotidiano do brasileiro comum, do brasileiro médio, do brasileiro trabalhador, do brasileiro assalariado que ganha hoje o quê? R$1.105, que é um salário mínimo aproximadamente, com um gás de cozinha que custa quase 10% do seu salário. Uma conta de energia que coloca mais 10 ou 15%. O que é que sobra para essa família viver ou sobreviver de alimentação? Vai sobrar com o quê? Com o que nós estamos vendo. Cabeça de peixe sendo vendido agora. Berg, osso de primeira e de segunda. Foi criado esse conceito agora nos mercados. Você compra osso de primeira e de segunda agora. Não é mais carne não, de primeira e de segunda não, agora é osso. Isso é um caos. Olha, se isso não for um caos, se nós não nos sensibilizamos com isso, a gente não vai se sensibilizar com mais nada não, Berg. Osso de primeira e de segunda qualidade, isso é devastador para um país como o Brasil, que por enquanto ainda está entre as 15 maiores economias do mundo. Se um país que está entre as 15 maiores economias do mundo está vendendo osso de primeira e de segunda, imagina esses países que estão mais distantes. Então, esse é o problema. Há uma polarização tosca. O próximo governo, independentemente se for a manutenção desse, se for um próximo, uma terceira via, seja lá o que você quiser chamar, nos próximos 10 anos, significativamente, não vai resolver muita coisa. Isso não é eu que acho. Isso são os dados que são apresentados e a forma para que você recupere economicamente, para que você tenha os primeiros impactos sociais. Porque no modelo político que nós vivemos, Berg, tem que se resolver primeiramente a economia. Isso não é eu que concordo com isso. Isso é o modelo político já instituído. Seja lá por Bolsonaro, PT, por Ciro, por Dória. Primeiro, eles têm que organizarem a casa. Então eles dizem que tem que organizar a economia para depois começar a ter os primeiros impactos sociais. Você coloca aí facilmente 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para começar a reagirmos. Pois não, professor Alberi Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Muito bom a gente analisar essa situação e torcer, esperar que as coisas melhorem. Obrigado, viu, professor? Agradeço, Berg, mais uma vez a oportunidade. Berg, muito mais do que torcer, nós temos que agir. Porque ficarmos na torcida é a mesma coisa que a gente ligar a televisão e esperar que as coisas aconteçam e caia do céu. Temos que agir. De que forma? Conversando com o seu vizinho, interagindo com as associações de moradores, criando um debate nessa situação que nós estamos vivendo. Para, a partir desses debates, criar-se possibilidades de conversa, de diálogo com os órgãos representativos, para que a gente se torne protagonista, para que a gente saia das redes sociais e para que a gente tente mudar essa situação minimamente diante das nossas condições, agindo e não apenas, Berg, torcendo. Entendo quando você diz torcendo, mas nós precisamos hoje muito mais do que torcer, nós precisamos agir. Perfeito. Conversamos com o analista social Alberi Silva, aqui no Além da Notícia, 2h54. Rádio Jornal. Aniversário é festa, é pura emoção. Comemoramos 20 anos da Casa Nova Construção. Zelador Equine, Hiperport, R$ 76,90. Venha comemorar o aniversário da Casa Nova Construção, com lojas abertas de domingo a domingo. Parcele suas compras em até 10 vezes com frete grátis. Louça sanitária Deca completa R$ 549. Aniversário Casa Nova Construção, há 20 anos. Sua casa é aqui. 5G e a inclusão.
O governo federal vai realizar o leilão da internet 5G, que vai acabar com o deserto digital para mais de 40 milhões de pessoas. Com 5G, esses brasileiros vão ter acesso à internet de qualidade, serviços públicos, mais saúde, educação, cidadania e muito mais. Conheça todos os benefícios em gov.br/5G. 5G, um novo Brasil para você. Ministério das Comunicações, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Cover Capitalização. Olha, hoje eu tenho um pouco de experiência. Eu com 78 anos de idade, graças a Deus. Sou filho natural ali de uma cidadezinha aqui por cima de Caruaru, Riacho das Almas, que dá 20 e poucos quilômetros. Mas eu tenho orgulho de dizer de ser nordestino, porque nasci e me criei na roça, plantando feijão e milho e algodão naquela época. Mas meu pai trabalhando na roça e criando as cabras. Minha mãe, ela criava um rebanho de cabra, ovelha, e a gente criamos 8 irmãos dentro daquela casa simples. Para mim, eu tenho orgulho de ser um nordestino. Para começar, de ser nordestino, eu amo o Nordeste. Eu gosto, eu não saio do Nordeste. Eu viajo, eu parto para qualquer lado, eu vou para qualquer lado, São Paulo, Rio, a Europa, sempre eu ando, tudo. Mas quando termina aquele trabalho que eu estou fazendo, eu vou porque eu vou trabalhar. Quando termina o trabalho, eu corro para aqui, que eu sou nordestino, eu gosto do Nordeste e adoro o Nordeste, porque é sangue da terra e o sangue da gente corre aqui nessa terra do Nordeste e a terra do Nordeste é o sangue da gente. Adoro. Rádio Jornal. Não te contaram. Mas o governo federal faz muito para melhorar a vida do nosso Nordeste. E a Samária e o Davi vão te contar como a vida deles mudou. A chegada da água foi transformadora. A água é vida e a gente estava sem vida nessa cidade. Jorrou nas torneiras, era ela chorando e nós também. Um Brasil diferente, um Brasil pra gente. Conheça mais entregas em gov.br/Nosso Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não bota fogo aí, não, tenha mais consciência. Não bota fogo aí, não, pense na consequência. Não bota fogo aí, não, queimada não combina com energia, ela só traz sofrência. Não faça fogo embaixo das linhas de transmissão. Ligue 0800 979 3090. Chesf, Governo Federal. A Hora da Justa, de segunda a sexta, das 6 às 7 horas da manhã e aos sábados, das 6 às 8 horas. Oferecimento: A Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil, junto com você, tecendo um novo normal. Odilon Alves. Telha esmaltada e madeiras você encontra aqui. 3721-3931. Distribuidora Caruaru de Tintas. A distribuidora oficial dos produtos Max Cor. Na Avenida dos Estados, 410, bairro Maurício de Nassau, via local da BR-104. Pomada A Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada A Relique. Dores nunca mais. Nordestino não tem um só, é cada um de um jeito, até no jeito de falar. Tem nordestino, nordestino, nordestino e nordestino. Esse povo é tudo, é passado e futuro. Montanha, cachoeira, morro, terra seca, as praias mais bonitas do mundo. Armorial e Porto Digital. É rei da sanfona, caranguejo com parabólica na lama, cordel, chita, chilho, chique, oxi. De passinho em passinho, tem quem segure não. É escritor, cantor, ator, compositor e o que mais você pensar contor, a gente tem e faz bem.
Para cada talento, cada força, cada coisa boa tem uma pessoa. Para todas elas tem o Nordeste todinho. Pode me chamar de amostrado, mas menino, eu chamo isso orgulho de ser nordestino. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Berg Santos. Muito bem, às 3 horas em Caruaru, não vai dar tempo da gente ouvir um trechinho aí do relatório final da CPI da Covid, porque a Aline Souza já está chegando aqui com o consultório, então às 3 horas, o programa Além da Notícia tem um oferecimento de IOC. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo prestígio. Fiquem com a companhia de Aline Souza em mais uma belíssima entrevista. Deixa eu mandar um abraço aqui para Inácio da Silva, está acompanhando a gente em Sítio Tapera, no município de Congo. Está dizendo aqui que reside em São Paulo, mas está mandando um abraço para toda a galera de lá, do município de Congo. Simone Renata também, o Juvenal está acompanhando a gente, é companheiro radialista. A Josefa Luzia está dizendo: boa tarde, Berg, eu sou de Cachoeirinha, estou sempre ligada no seu programa. Mande um abraço aí para minha filha, Débora, ela tem autismo. Alô, Débora, um beijo para você, Débora. A filhinha aí da Josefa Luzia que está acompanhando a gente. Obrigado também pela participação aqui conosco, certo? Obrigado, Givaldo Júnior nos trabalhos técnicos. Boa tarde, gente. Deus abençoe.